Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Confiando estou no teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Confiando estou no teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que Sejam bem-vindos. Se o som estiver bom aí, alguém puder me dar um alô, eu agradeço, tá bom? Meu nome é Sherry Filho. Vamos falar um pouco do amor de Cristo, da bondade, de tudo aquilo que o nosso Senhor tem nos providenciado pelo seu amor e por sua graça. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós pessoas que fornicam e que estão fazendo coisas ruins. Paulo estava dizendo que nem entre os gentios tinha tanta frieza como esse homem que possuiu a mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente e que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal que cometeu esse adultério, saindo com a mulher do pai, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito pesado isso. Muito forte a forma com que Paulo se posicionou nesse caso. Por quê? Vocês vão entender no decorrer da pregação. Porque depois, em 2 Coríntios, Paulo volta a falar do mesmo caso. Durou aproximadamente um ano. Mas o que ocorreu ali? Como todo ser humano normal, pecador, com seus erros e acertos, que é o que ocorre em toda a Bíblia, homens inspirados por Deus tomam posições certas, entre certas e erradas, como Paulo tomou. Primeiro, o que nós temos que entender? A chave
de toda a entrega da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus Cristo. Marcos, Mateus, Lucas e João. Ali é a chave hermenêutica que a gente fala. É a chave de partida e de chegada. Qualquer coisa que for interpretada pelo Velho Testamento ou depois de Atos dos Apóstolos, que não venha convergir com a chave hermenêutica, com o que Cristo nos anunciou e nos ensinou, está errado. É anátema, está errado. Veja bem, Cristo, ele tem no Novo Testamento um direcionamento perfeito. Ele começa e termina de forma perfeita. Eu não busco a palavra de Deus através de Paulo. Eu busco a palavra de Deus através de Cristo e de Cristo em Paulo. Se Paulo toma alguma atitude ou alguma posição que vá em desencontro com o que Jesus ensina, ele está errado. Se alguém interpretar a Bíblia, seja ela em qual ponto dela, que venha em desencontro com o que Cristo ensina, cara, cai fora. Por mais difícil que aparenta ser e por mais bonito e lógico e proporcional o que a pessoa está tentando te colocar na mente ou no coração. Satanás trabalha, bicho, dentro da igreja, fora da igreja, do lado da igreja, com pastor, com ancião. Satanás está em tudo quanto é lado. Não acha que entrou para a igreja, o diabo não trabalha. Pode me usar também. Agora, aonde eu me pauto pelo Espírito Santo? É naquilo que Jesus ensina. Quando eu começar a sair dessa determinação, já pode começar a me olhar com desconfiança. Até agora, o Senhor tem me provido, o Espírito Santo tem me ensinado. E tudo que eu prego não tem refutação. Não há pastor que refute, não há ancião que refute, não há comissão de líderes que venha refutar o que eu tenho pregado até agora. Podem até não gostar, que também não me preocupa, mas refutar, o som está muito baixo. Então vamos lá. Então, não dá para a gente determinar erros, seja de quem for, até de Paulo. Ok, então vamos nesse caminho. Há um ponto que nós temos que entender. Paulo, ele já escreveu, olha, eu estou falando como homem. Ou seja, isso aqui é uma opinião minha. E está escrito na Bíblia. O, o crente em si, se ele não tomar cuidado, ele entra num caminho tão tortuoso que ele vai colocando uma coraça de jacaré nele. O que é isso? Ele começa a perder a sensibilidade do cristianismo e do Espírito Santo. Ele fica tão duro de coração, ele fica tão soberbo nas suas colocações e nas variações bíblicas, que ele perde o foco nas coisas de Jesus. Você aprende com Jesus que ele sempre repreendeu os religiosos e nunca o pecador. Por quê? Porque o pecador carrega, o religioso carrega essa couraça nele. A insensibilidade evangélica do evangelismo deixa de existir nele. E ele coloca máscara. E ele não gosta de ser coagido, de ser cutucado. Ele não gosta que ninguém vá acordá-lo. Isso irrita a sua sensibilidade, que ele não tem, porque ele está com uma coraça de jacaré. Ele perdeu. Já o pecador, não. O pecador em si, ele vem sem máscara para Jesus e para a igreja. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a condição dele. E quando ele chega sem máscara, e você vai notar que Jesus nunca repreendeu um pecador. Ele sempre os acolheu. Ele tanto acolhe
que ele nunca fala o que o crente com coraça de jacaré fala. A única coisa que Jesus fala ao pecador, vai e não peques mais. Ele não acusa, ele não xinga, ele não diz como Paulo disse, entrega esse cara a Satanás, para que ele seja salvo. Você vê que Paulo estava irado, porque ainda dentro de Paulo existia essa coraça de jacaré, de um povo era soberbo, era uma soberba santificada. Aquele mesmo homem que, como Paulo, entrou no templo e falou: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu sou dizimista, eu sou Paulo, eu sou danado, eu sou dos bons. Agora, esse cara que chegou sem máscara e o outro com máscara, e Paulo atacou de tal forma essa pessoa, porque ele dimensionou o pecado. Quando a gente dimensiona pecado, a gente vira fariseu. A gente vira o que Paulo virou, mesmo sendo um homem de Deus, cheio de amor pela igreja, de complacência para a igreja, mas quando ele dimensionou que o cara saiu com a mulher do marido, do pai, aquilo para ele fez a estrutura de memória dele voltar à época que ele caçava e matava, e prendia e repreendia. E ele foi severo e cruel com esse homem. Até porque a palavra de Deus ensina: se alguém pecar contra ti, ou contra o próximo, ou contra alguém, vá, chame essa pessoa de canto, converse com ela. Explica o nível, a condição que ela está e que ela tem que recuar, falar com Jesus, receber de Deus o arrependimento, mas que ela precisa buscar a Deus, trocar o que ela está praticando pela busca da compaixão de Deus. Se mesmo assim ele persistir no erro, chame um irmão e converse os três, um líder da igreja. Irmão, pô, cara, o que você está fazendo? Pô, vem aqui, vamos orar. Tenha compaixão, olha o que Jesus fala. Enfim, mas não, Paulo já foi direto no limbo. Matança. E isso ocorre muito na igreja. A gente. Esse é pecadão. Esse é pecadinho. O pecadeiro é o cara que adora o pecado. Eu não adoro o pecado, né? O fariseu fala: eu não sou pecadeiro, eu sou pecador. Os meus pecados são gostosos. Os meus pecados são pecados que Jesus fala: ô, gracinha, como você é lindo, meu amorzinho. Continue pecando pecadinhos. Agora, os pecadeiros, você vai e judia deles. Não dê paz para os pecadeiros, porque eles amam pecar. Mas você é demais, cara. Você não ama. Aí, o que acontece? E o que aconteceu? 2 Coríntios, quase um ano depois, Paulo, aquilo estava atormentando, porque o Espírito Santo estava atormentando Paulo, num bom sentido, dizendo que o que ele havia feito não era legal. Não se trata um pecador assim. Não se chicoteia. Os caras destruíram o rapaz. Chutaram ele da igreja. Não olharam na cara dele. Usurparam a possibilidade de ele se arrepender e estar com Jesus. Aí 2 Coríntios diz o seguinte, a partir do verso 5. 2 Coríntios 2, a partir do 5. Agora, com respeito àquele que começou tudo isto, que é o rapaz, e provocou toda essa dor, quero que saibam que, na ocasião, eu não fui o único ofendido, mas também todos vocês, com algumas exceções. Assim não quero, estando aí, mostrar-me muito severo. O que a maioria de vocês concordarem como disciplina é o suficiente. É hora de perdoar esse homem, ajudá-lo a se reerguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele acabará se afogando nessa culpa. Meu conselho agora é para vocês derramarem amor. O propósito da minha carta não é exigir a punição do ofensor, mas levar vocês a se responsabilizarem para a saúde da igreja.
Se vocês o perdoarem, eu também o perdoo. Não pense que eu estou levando uma lista de ressentimento. Olha que lindo. Esse é o recado de Jesus para a igreja. Paulo errou, como muitas vezes nós erramos, mas é tempo de se redimir do erro. Não dimensione pecados. Pecado é pecado. Como nós somos pecadores, não podemos dimensionar pecado de ninguém. Se alguém está pecando de uma forma rude e consecutiva com a igreja, tenha que ter uma visita. Ninguém visita ninguém, cara. Eu estou cansado de ouvir gente que saiu da igreja, foi beber, foi e não teve uma visita. Eu estou cheio de mães, de jovens que pediram visita e não foram visitados. Aí vão para a igreja e cortam. É a mesma atitude de Paulo. Cadê o irmão, hein? Não veio mais na igreja. Está devolvendo o dízimo? Não. Ih, onde ele está? Fiquei sabendo que ele está bebendo. Então vamos para uma comissão. Pá, pá, pum, cortou. Infelizmente, é assim que a gente tem agido. Mas não é isso que Jesus ensina. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que está de pé, cuida para que não caia. E aquele que caiu, cuide, porque Paulo diz: se você for buscá-lo, você ganhou um irmão. Você salvou a tua alma e salvou a alma do irmão. Perdoar é difícil. Dependendo da dimensão do pecado, é muito mais difícil. Mas aqueles que estão em Cristo, com certeza compreendem o que eu estou falando. A nossa Laodiceia precisa acordar, precisa ser despertada. Chacoalhar quem está dormindo é irritante, mas é necessário, porque precisamos acordar para trabalharmos. Se ficarmos deitados e dormindo, irritados com alguém que está te acordando para te trazer a responsabilidade, com certeza é uma escolha que você está fazendo. Então, eu busco, em nome de Jesus, que você acorde enquanto é tempo, que você busque o Espírito de Deus através da reconciliação, com a humildade do publicano na igreja, dizendo: miserável homem que sou, me ajuda, Senhor. Não me deixe dentro de Laodiceia. Me faça me tornar um adventista do sétimo dia, de verdade, com o coração puro, purificado, perdoado, para que eu possa levar a tua verdade, a tua conversão, e que eu possa trazer só mais um para conhecer a tua graça, a tua justificação. Se você quiser compartilhar esse vídeo, será de bom uso. É o que eu te peço. E te agradeço. Até mais. Feliz ano novo, mas eu venho antes, com mais vídeos ao vivo. Paz.